A sua criança come bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre alimentação saudável na infância. E eu separei 4 pontos muito importantes para a gente conversar. Vou trazer um convidado especial e também apresentar para vocês um livro incrível sobre esse assunto. Eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Se você é novo por aqui, está chegando agora, já quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo, certo? Hoje a gente vai conversar sobre alimentação saudável na infância e eu trouxe um convidado especial para isso, que é o meu marido, lindo, fofinho. E que sabe um monte de coisa sobre alimentação. Ele é praticamente um nutricionista formado no YouTube. Esse ano. Tirei meu diploma esse ano. Enfim, por que esse assunto? Esse ano foi o nosso ano da saúde, né? A gente costuma ter um ciclo mais ou menos assim na nossa vida de casal. A gente passa muito trabalho em uma determinada área, aí a gente chega lá no fundo do poço. Aí a gente começa a ver a luz. E aí a gente toma atitudes e decide, esse vai ser o ano de tal coisa. A gente já teve isso com as finanças e esse ano 2020 a gente tinha decidido que seria o ano da saúde, né? Essas foram as resoluções de 2019 e de fato ele foi. Nós saímos de assim, como vocês vão ver aqui na foto, para assim. Deu certo. Deu certo. Apesar da pandemia, ou talvez até por causa dela, deu bem certo os nossos planos. Esses dias eu ganhei um livro, recebi esse livro aqui da editora Lume, que fala sobre o que a gente come, fala sobre alimentos e é um livro incrível, sério, ele é muito legal, toda a qualidade gráfica dele é maravilhosa, ele é todo bonito, as cores bonitas, tem fotos bonitas, mas ele é um livro que tem uma pesquisa sobre alimentos, sobre a história dos alimentos que estão super frequentes na nossa mesa e tem receitas bem gostosas também. Mas eu vou mostrar ele melhor depois, então fiquem até o final, que lá no fim do vídeo eu vou mostrar bem ele por dentro para vocês verem bem como que ele é. Quando eu recebi esse livro, eu comecei a pensar então na possibilidade de compartilhar um pouco sobre esse assunto que nos tomou tanto tempo, né? Tantas conversas ao longo desse ano com vocês. E aí a gente assistiu um documentário, como é que é o nome mesmo? Muito Além do Peso. É um documentário que fala sobre problemas na alimentação infantil, né? Especialmente assim, obesidade infantil, né? Crianças com problema de saúde de gente idosa, né, diabetes tipo 2, problemas de autoestima, criança que não sabe assim, os alimentos da feira básicos, assim, não reconhecem uma fruta tipo manga, sabe? Então coisas muito sérias acontecendo na infância de várias crianças brasileiras de vários lugares do Brasil, de várias classes sociais diferentes, uma coisa muito generalizada e bem assim impactante. E aí então, depois de assistir esse documentário, a gente resolveu vir aqui falar com vocês um pouco sobre esse assunto e trazer algumas coisas que a gente acredita que podem ajudar para que as crianças de vocês não sejam essas crianças do documentário, não entrem nessas estatísticas. E o documentário está disponível no YouTube, a gente assistiu na Amazon Prime, mas está disponível, o link vai estar aqui embaixo nas informações do vídeo, tá? Então vamos aos 4 pontos, né? Vamos falar da primeira coisa que a gente acha super importante e que justamente o documentário nos trouxe esse alerta, que é a questão de conhecer os alimentos, né? No documentário eu me choquei bastante que as crianças elas achavam que tudo era abacate. Eu fiquei pensando se isso tem a ver com o processo de alfabetização, sei lá, abacate, abacaxi, e aí elas achavam que tudo era abacate. A pessoa dava assim uma fruta pra criança, ou sei lá, uma berinjela, vegetal, né? Qualquer coisa. E a criança, abacate? A gente mesmo esse ano, né? Teve coisas que eu comi pela primeira vez, ou que eu não comia há muitos anos. Porque a nutricionista lá, por sinal, um beijo pra Dayara, que arrasou no nosso plano alimentar, mas, ou porque ela prescrevia, olha, podem usar inhame. Nós nem imaginamos. Eu conhecia.
Eu sempre conheci mais essas coisas, tive mais acesso. Nunca achei que o leite da vaca vinha da caixinha, né? Sempre soube que ele vinha da vaca. Mas esse ano a gente ousou experimentar mais coisas, sair um pouco do óbvio. Mas sobre conhecer os alimentos, até esse livro ele tem uma parte muito legal, porque além de... ele traz até alimentos que são bem básicos, né? Ele tem 8 capítulos e cada capítulo fala de um alimento. Ele fala do brócolis, beterraba, cenoura, berinjela, batata, repolho, tomate e milho. Deixa eu ver aqui. E em cada um dos capítulos ele fala da história desses alimentos, né? Que é uma coisa super legal que eu não fazia ideia, mas ele traz ali, ó, no brócolis. O brócolis e vários outros vegetais vieram de uma mesma planta, que foi manipulada lá no Egito e lá em tal lugar, e as pessoas comiam muito tal coisa, e traz várias curiosidades, assim, da história no tempo, que são muito legais, especialmente para as crianças que são assim, tipo o Juliano, que adora uma informação, né? E além disso, essa história ajuda então a desmistificar. Daqui a pouco a criança tem um preconceito absurdo com um determinado alimento. Não era o meu caso, eu sempre tive pratos coloridos, assim, nunca fui muito de não comer alguma coisa. Mas tem muita criança que tem isso, né? Então, tipo, conta uma história, o brócolis vem lá da tal Gera uma civilização. curiosidade, né? Gera uma curiosidade, um interesse sobre o assunto. A segunda coisa super importante, que acho que pode ajudar muito as crianças, especialmente as que se recusam a comer alguns alimentos, é envolver elas na preparação. E aí, dentro disso de envolver, a gente tem várias coisas, né? Tem aquela questão que é uma coisa que tem muito a ver com a minha personalidade, de poder dizer assim pra todo mundo, fui eu que fiz, e aí tem aquele orgulho de comer e de dar pra todo mundo, experimentar e tal. E isso também tem uma outra questão que é muito importante, né? Se envolver na preparação dos alimentos, que aí tu tem mais experiência, ou não. É que na real a Bel até falou, vamos fazer esse vídeo juntos, tal, porque nós temos, vamos dizer assim, históricos de família muito diferentes, né? E eu, além de ter sido sempre a criança gordinha, assim, sempre, né? Costumes de comida eram completamente diferentes na nossa casa. Então eu era aquela criança do documentário, eu tava mais parecido com aquela criança do documentário. Acontece que, tipo, eu não sabia cozinhar nada antes de casar, né? Sempre tive tudo feito pela minha mãe e Hoje tal. ele cozinha bem bonito. Eu me esforço pelo menos, mas assim, não tive nunca esse estímulo de ir pra cozinha, de experimentar. O fogão era uma coisa que machuca a criança, né? Mas a gente sabe que dá pra trazer a criança pra fazer algum preparo, pra lavar uma louça de plástico, né? E aos poucos mostrando, pra ter esse vínculo com o alimento. Hoje eu vejo que eu desenvolvi isso muito tarde na minha vida, né? E hoje eu gosto um monte de cozinhar, de fazer coisinhas e tal. Por que não ter feito isso antes? Quanto que eu perdi nesse processo? Tu acabou perdendo uma parte importante da família, né? Porque a comida é o que mais nos une. Qualquer situação social tem comida, né? Tem ainda aquela questão de fazer a comida como um ato de amor, né? A gente vai dar pra criança o industrializado. Abre o armário, pega o pacote, abre e come. Tipo, e se aquilo fosse um bolinho feito pela mãe e tal? Mas então, como eu tava dizendo, né, a alimentação, o comer é um ato social, né? A gente tá envolvido nisso, é isso que nos junta, né? A mesa é o centro. E isso até foi uma coisa que a gente mudou esse ano, que a gente não fazia, que eu tinha o hábito na minha casa, né, na casa dos meus pais, almoço era sempre todo mundo junto, nunca teve televisão na cozinha, era sempre ali aquele momento que tava todo mundo junto. Mesmo que a gente nem conversasse, tava todo mundo morrendo de fome. Na minha Mas casa, na tua casa era diferente, almoço né? é o momento de estar com o jornal do almoço ligado. E inclusive quando aquele comentarista especial fala, aumenta o volume, todo mundo fica quieto. Então assim, aquela ideia, né, que também é uma coisa muito importante, que é o prestar atenção na comida. E a gente vê muito assim nos restaurantes, né, a família comendo ali e a criança com a telinha ali, com o celular, o desenho. Claro, é difícil, né? A gente entende que às vezes precisa, né, de um jeito da criança se distrair, sei lá, mas
no momento da comida, a gente vê o pratão da criança, ela não tá nem sabendo o que ela tá botando pra dentro. É isso, a gente fala por experiência mesmo, né? Porque depois que a gente casou, depois que a gente resolveu ter TV, a gente começou a usar o nosso horário do almoço também pra descansar, porque a gente precisava. Só que a nossa forma de relaxar era assistir uma série. A gente chegava em casa, um ia descer o cachorro pra fazer xixi, o outro botava a comida no micro-ondas pra comer e já ligava a TV e a gente sentava aqui nesse sofazinho, assistia um episódio de qualquer coisa e comia sem nem sentir o gosto da comida, né? Sem nem perceber. E com isso a gente, sei lá, eu também comia quantidades que não precisava porque não percebia quando que já tinha... saciedade. Não tinha essa percepção de saciedade porque a gente não prestava atenção no que estava fazendo. E isso é bem perigoso, porque aí a gente vai cada vez comendo mais e cada vez precisando de mais, e aí é um processo depois difícil de retornar. Inclusive, isso leva a gente pro terceiro ponto do vídeo, que é, acho que o ponto chave, assim, que pra mim foi a grande diferença desse ano, que é entender sobre proporções dos alimentos, sobre quantidades e proporções. Bom, acho que antes deixa eu só explicar um pouquinho mais sobre o nosso passado, né? Eu era uma criança que sempre tinha o prato muito colorido, né? Sempre comi um pouco de tudo, muito mais massas e arroz e essas coisas, e carne até, do que saladas, mas sempre tinha uma saladinha ali. Era do high carb. Eu era do high carb. E tinha também as besteiras, né? Tinha as bolachinhas recheadas, chips, refrigerante, mas isso era raro, era muito controlado na minha casa, né? Tinha uma vez por semana, era tudo assim bem controlado. Eu, por outro lado, né? Eu cresci atrás do balcão do comércio da minha mãe, dos meus pais, né? Era uma lancheria, restaurante, assim, então eu sempre tive full access, né? Eu sempre tive acesso livre, assim. A geladeira de refrigerante, a bolachinha recheada, que era a minha favorita, né? Do expositor, a chips, qualquer coisa. Era só pegar, abrir e sair comendo. Bolachinha recheada eu comia uma por dia. Ainda assim, desenvolvi uma generosidade de tirar a tampinha e dar pra minha mãe, mas as outras eram todas minhas. Então assim, e hoje a gente sabe, né, até no documentário aparece, um pacote de bolachinha recheada equivale a comer 8 pãezinhos. 8 pão francês, sabe? Cacetinho. Então assim, a criança meteu 8 pão, não dá, mas meter 8 bolachinhas recheadas é tranquilo porque é docinho, não alimenta, não sacia, então só vai. Inclusive por ser doce, né, a composição básica da bolachinha é gordura, sal e açúcar, que são todas as coisas que nos dão cada vez mais vontade de comer, né? Cada vez que a gente come gordura, sal e açúcar, quando esses três estão equilibrados, não tem erro. É a fórmula mágica pra gente não querer parar de comer. Eu tinha os pratos coloridos, essas coisas assim, eu sempre também nunca fui, né, de não quero comer tal coisa, tal coisa, não. Porém, as quantidades também, eu sempre caprichei e sempre comi muito doce, muito refrigerante, né? Eu fui ter uma ideia do que era, assim, carboidrato, não mistura tanto, não bota tanto arroz junto com tanto macarrão e tal. Quando eu fui a primeira vez na nutricionista, eu tinha lá 12, 13 anos, porque eu já tava, né, bem cheinho. E aí eu tive uma ideia, assim, ela falou, come 3 bolachinhas, tá? E eu, 3 bolachinhas, tem que parar na terceira, sabe? Mas eu fui ter essa orientação, então assim, com 12 anos de idade. Até então, não fazia ideia. E a gente é dos anos 90, né, Bel? Os anos 90, podia muita a gente coisa. sobreviveu, a gente pode pôr isso no nosso currículo. Depois eu parei de tomar refrigerante lá, sei lá, uns 10 anos atrás. E parei mesmo, não tenho necessidade, não gosto mais. Mas as outras coisas... liberadaça, né? E quando a gente casou... Aí então veio a minha questão. Eu sempre tinha esse controle, mas era um controle externo. E era um controle que eu não entendi. Não é que eu não entendia, né? Eu sei, é porcaria, não é saudável, mas isso é uma coisa muito genérica, né? Isso não fala. Eu até, inclusive, na infância, eu era a criança que levava o bolo que a mãe fez de lanche pra escola. E eu era o coleguinha que ia na cantina ali com 5 reais. Eu só era assim, a que ia na cantina, sei lá, uma
uma vez por mês, né? Era muito raro isso. E eu não sei vocês, como que foi a infância de vocês, até podem nos contar ali nos comentários que a gente vai gostar de saber, mas eu associava isso, o levar o lanche de casa, que não era um lanche que vinha do supermercado, que era uma coisa feita em casa, com os produtos ali, eu associava muito isso a um baixo status social, sabe? Eu ficava com vergonha. Isso inclusive aparece no documentário também. Tem uma criança que fala, falando com o colega da escola, o que tu comeu ontem? Eu comi lasanha. E tu, comi arroz, feijão e bife. Arroz, feijão e bife é comida de pobre. Pô, não pago as contas, né? Bife! Bife aqui em casa, uma vez por semana, 2, olha lá. Mas assim, de fato, aquela ideia de comida de verdade, né? Ou assim, né? Nada, lasanha ainda não é nem fast food, mas assim... Tem que ser pizza pra dizer que uau, né? Tem que ser aquelas comidas que a gente fala, sei lá, no cursinho de inglês. Qual que é... What's your favorite food? E aí tu fala aquelas coisas clássicas, né? Hambúrguer, pizza, lasanha, churrasco. Nunca as coisas do dia a dia. Então, voltando pra minha história, né? Quando a gente casou, que aí eu ia no mercado e eu controlava a despensa, aí assim, olha, um dia que nem hoje, com uma chuva, um filminho à tarde, era uma lata de leite condensado. Assim, em várias coisas. E eu tenho a minha genética, né? Eu sou pequena, não sou uma pessoa que ficaria obesa com muita facilidade, porque se eu tivesse facilidade eu já teria ficado obesa, porque eu não faço por onde, né? Não fazia por onde. Mesmo assim, em 5 anos de casado, eu engordei 15 quilos, né? O que pro foi teu uma padrão grande foi bastante. diferença. Foi uma grande diferença. E muito isso porque eu não tinha muita noção, assim, de que a quantidade faz diferença, sim, Que né? não tem nada errado comer um brigadeiro num dia especial, né? Não, e também não teria nada errado comer todo dia, desde que não fosse um pote inteiro de brigadeiro, né? Aí o nutricionista do YouTube vai... Não, é possível. Não, na é mãe, possível. bem na mãe. É possível, sim, tu colocar essas coisas no dia a dia, se é uma necessidade que tu tem, né? Mas numa proporção adequada, não saindo todo dia pra tomar um cappuccino e comer uma torta e um salgado na padaria. E também, no meu caso, depois de casar, a gente começou a fazer as nossas comidas também. E principalmente quando a gente veio, então, né, se mudou pra cá, a gente teve uma adaptação, era muito trabalho, ficando em casa muito pouco. Então quando chegava, sexta-feira é dia de pizza, pega lá uma pizza congelada e dá-lhe. Então tudo era motivo pra, não, a gente trabalha demais, a gente tem que pedir uma comida. A gente se dava muito, muito presente, né? E de fato, pra mim, o que motivou esse 2020 foi ter visto pela primeira vez, no meio do ano passado, 3 dígitos na balança, né? Aí ali eu respirei fundo e vi, não. Vamos voltar pra academia, vamos de repente começar a comer melhor. E eu até era assim um adolescente ativo, eu gostava de esportes e tudo, só que a comida sempre foi pegada. E esse ano justamente a gente viu o quanto que comer direito faz toda a diferença no nosso corpo, mais até do que o exercício. O exercício é maravilhoso, a gente botou na rotina também, mas a comida... Mais ele do que eu. É que eu sou um pouquinho mais disciplinado, mas a Bel também se puxa. Mas a comida faz muito mais diferença, assim, no resultado de perda de peso e tudo. No contrário, a comida também faz muito mais diferença, né? Claro que as crianças, elas precisam estar ativas, elas precisam desligar um pouco o celular e a TV, ou melhor, você precisa desligar o celular e a TV e o computador e as telas que a criança tem acesso, que o seu filho tem acesso, e pôr ele para correr, pôr ele para andar de bicicleta, para fazer atividades, para mexer o corpo. As crianças precisam disso, até talvez mais do que a gente, né? Mas comer bem faz toda a diferença. Para os problemas de saúde, faz completa diferença. E até para ter ânimo para fazer atividades físicas. Porque é muito provável que, você tá falando aí de atividade física, mas meu filho não tem vontade nenhuma de se mexer, né? Tá sempre ali meio, devagar, não tem energia. Bom, isso pra mim, na minha vida, eu experimentei completamente como a diferença na qualidade da comida, mas... No próprio documentário aparece, né, umas crianças que assim, eu não tenho vontade, eu corro até ali, eu já tô cansado, já... E aí vai
vai ver o que come fast food, come muita gordura, come muito ultraprocessado. Isso, como uma coisa tá muito relacionada à outra. Tem comidas que nos deixam muito mais pesados, né? Nos deixam muito mais cansados. E aí vai ficando um ciclo, porque aí a gente come aquela comida que nos derruba, aí a gente não faz nada, e aí a gente só vai ter vontade de comer esse tipo de coisa de novo. Quanto mais açúcar a gente come, mais açúcar a gente quer comer. Tem aquele meme clássico, né, de que comer dá sono e dormir dá fome. Fica nesse ciclo, mas só a mudança do tipo de comida, diminuir a quantidade de açúcar, aumentar a quantidade de proteína, isso já muda completamente o ânimo e a necessidade de fazer exercício, a necessidade de se mexer, de acordar. Imagina, a minha mãe até hoje não acredita que eu acordo todos os dias às 6 da manhã e acordo, né? E tô bem, e tô ativa. Eu era a pessoa que, se tinha compromisso às 9, levantava 20 para as 9 para escovar os dentes e sair de casa, né? Isso só? É. Que guerreira. Muita diferença. E entender sobre essa proporção, essas coisas, é uma coisa que tu precisa entender para conseguir apresentar para as crianças. E aí acho que até tu pode deixar aqui embaixo alguns vídeos primários, assim, pro pessoal ir começando aí na tua pós-graduação, né? Não, é que eu sou meio fissurado por informação. Então, assim, virou meu hobby estudar sobre nutrição, sobre alimentação, montar uma dieta, essas coisas. Então, realmente, assim, achei uns canais muito legais, né? Tem um monte de informação legal. Mas tudo começou com a nutricionista, né? Que fique bem claro, a gente foi numa nutricionista que fez um plano show de bola pra nós. E que nos abriu a mente, assim, café da manhã pode ser isso? Cara, essa receita para um lanche da tarde, uau! Tipo, aquilo ali foi a porta de acesso, assim, pra um experimentar. A gente fez uma receitinha massa aí, quem sabe até a gente deixa aí na edição umas fotinhos aí pode ser. de comida de Instagram aí. Hoje a gente se vira bem, gente, ó, tá legal. E dentro desse assunto tem o quarto ponto, que é a redescoberta dos sabores, a exploração dos novos sabores, né? Como a gente estava falando, tanto eu quanto o Juliano, fomos crianças sempre muito estimuladas a comer de tudo, né? E a gente nunca foi muito fresco, não. Mas, claro que tinha ali as suas preferências. Tinha várias coisas que eu não gostava muito, tipo brócolis, couve-flor, não fazia muita questão. Beterraba eu só gostava se era ralada crua. E aí agora a gente começou a experimentar esses alimentos de formas diferentes e são as minhas comidas favoritas hoje, só por mudar a questão do preparo, né? Experimentar outros tipos de preparo que trazem um sabor completamente diferente para as mesmas coisas. E aí tem uma das coisas que eu acho que foi o que eu achei mais legal nesse livro aqui, que ele traz receitas. Antes eu não falei, mas ele foi escrito pela Clarice Uba. Para fazer esse livro eles fizeram uma baita pesquisa, assim, ele é realmente bem escrito e bem fundamentado. As receitas que tem nele são do Piero Franchini e as ilustrações são do Felipe Tognoli e as fotos da Daniela Berzuini. Vou mostrar agora então algumas das receitas para vocês verem como existem muitas outras possibilidades para a gente comer e experimentar as mesmas comidas que a gente tem no nosso dia a dia. Esse aqui é uma das formas mais gostosas de comer brócolis. Vocês já fizeram churrasco de brócolis? O sabor do brócolis fica completamente diferente do que quando se cozinha ele na água ou no vapor. Fica muito mais gostoso. Outra bem deliciosa é a rosterraba, que é uma outra forma de preparar a beterraba. Ela fica com uma crosta crocante, assim, tá? Delícia. E aqui tem as que são mais tua especialidade, Rosi. Eu sou especialista em quê? Em bolinhos. Bolinhos. Em bolinhos alternativos. Bolo de berinjela. Esse não saiu ainda, né? Não saiu Tem ainda. que sair. Mas já saiu aqui brownie de abobrinha aí, ficou show de bola. Ficou bem gostoso. Não que precise, né? Mas é muito legal brincar e experimentar outras formas de aproveitar os alimentos. É bom. Isso aumenta a nossa criatividade, nos tira da caixinha. E esse que também tá só esperando ser feito, que é a foto mais bonita do livro. Um picolé de beterraba com morango. Viram, gente? Esse livro é um livro muito legal. Ele tá à venda na Amazon e o link pra ele tá aqui embaixo, tá? Vocês podem dar uma olhada. Eu realmente acho que esse livro é um livro que vale a pena, assim. É um livro de receita, um livro de história, um livro É um livro de ter na prateleira, né? ter, Porque tu vai usar, tu vai ver várias vezes. E as histórias são maravilhosas também. A informação é de altíssima qualidade, a edição. Muito legal, muito legal. Tô aqui fazendo propaganda.
Me empolguei. Muito bem, esses eram os 4 assuntos que a gente queria trazer para vocês, compartilhar com vocês, para que vocês possam pensar aí como está sendo a alimentação das crianças. E dos adultos, né, também. E dos adultos também. E a gente queria dizer que a caixinha ali para comentários está aberta, se vocês quiserem nos fazer alguma pergunta ou contar um pouco como que é a relação de vocês e das crianças com a comida, a gente vai adorar saber, certo? Muito obrigado por ouvir. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau. Tchau. Obrigada, Rússio. Te amo.